Então a crise é do Estado também, a crise é do município. Como eu disse ontem dos termos áridos, somos todos juntos, somos todos um rio, uma coisa dessa que era a sigla aqui, complicada, que os governos do Estado, do município juntaram, somos todos amigos, estamos juntos, falou o prefeito para o ex-presidente Lula, estamos juntos. E o que acontece? O que acontece é que agora começamos a ter a oportunidade de avaliar esse trabalho. Quando eu reclamo aqui, e aí eu ia falar até com a vereadora Rosa Fernandes, quando eu reclamo aqui das audiências públicas que nós temos aqui, não da Comissão de Finanças apenas, mas das audiências públicas em geral, os secretários vêm aqui e apresentam uma série de dados numéricos e continuam com a mesma prática. Eles respondem muito pouco, ou não respondem, ou fingem que respondem, ou dão respostas cifradas. E eu tenho até um dado que já vou adiantar para a próxima audiência da Fazenda. A nossa assessoria lá que está fazendo um levantamento, a nossa assessoria de finanças, está fazendo um levantamento sobre os contratos da prefeitura. E tivemos uma surpresa. Eu estou até refazendo, vou só anunciar aqui rapidamente, mas estou refazendo esse trabalho, porque eu não acreditei nos dados que encontramos no Rio Transparente. Sabe, vereador, o que nós encontramos nos dados do Rio Transparente? Olhando para o setor saúde, verificamos um percentual ainda maior na contratação de empresas sem licitação. Ora, uma das queixas que nós tínhamos no início do governo lá atrás é que tínhamos muitas compras na saúde sem licitação. E uma das coisas que era dita aqui todos os dias é que esta secretaria atual, e era o outro secretário, o Range, nessa secretaria se respeitava exatamente o que manda a legislação de fazer licitação. Pois bem, ou o Rio Transparente está errado, e espero que essa seja a verdade. O que achamos foi o seguinte: o índice de contratos licitados vem caindo ano a ano. Entre 2011 e 2015, o número de licitações, dos contratos licitados pela Secretaria Municipal de Saúde, chegou a 20%. 20% foram licitados. E 80% dos contratos firmados entre a Secretaria de Saúde do município e órgãos privados foram contratos feitos sem licitação. Lembremos qual é o orçamento da saúde. Era 4 bilhões e tanto. Com a ida dos hospitais estaduais municipalizados, subiu para 5 bilhões e 200. 5 bilhões e 200. E os contratos, na sua maioria, sem licitação. Em 2016, esse ano, até o dia 27 de abril, o percentual de contratos sem licitação chegou a 99%. Ou seja, alguma coisa não está certo com esses contratos. Nós já concluímos que algumas coisas não estavam certas nos contratos das OS. Todos os contratos da OS não têm licitação, é claro, tem um processo seletivo, que não é licitação. O que acontece com isso? Quando você substitui como OS, que não faz licitação, as compras que antigamente, no passado, naquele passado arcaico, como gosta muito de dizer o secretário Pedro Paulo, a secretaria costumava fazer licitações. E era, como diz, provavelmente, como várias vezes me afirmou o secretário Pedro Paulo, essa maneira paquidérmica que nós tínhamos de administrar a saúde do Rio. Agora, modernamente, chegamos a essa conclusão. Vejam só, 80%, de 2011 a 2015, 80% dos contratos da saúde sem licitação. E aí, como eu estava explicando, vou encerrar. Quando você contrata uma OS, aqueles contratos que você fazia anteriormente para compra de medicamentos, para compra de prótese e órteses, para compra de material médico cirúrgico, que era feito pela Secretaria de Saúde, que tinha todo um departamento jurídico para fazer isso, todo um departamento financeiro. Hoje quem faz essa compra, quem é que faz isso? São as OS. Qual foi o resultado inicial apurado pelo Tribunal de Contas? Superfaturamento de produtos. Foi isso que está levando a Secretaria de Saúde e a OS Biotech a responder na Justiça por vários superfaturamentos, que não eram, temos que ser justos, não eram privilégio da Biotech.
Sejan, Beneficência Espanhola, Iabas, todos têm contratos apurados pelo Tribunal de Contas com superfaturamento. Então, quando nós estamos pesquisando algo nas outras secretarias, nós vimos que, por exemplo, de todos os contratos firmados pela Prefeitura, contratos firmados em 2011 e 2015, 34%, em média, do valor contratado não é licitado, em toda a Prefeitura do Rio, 34% não licitado. Para se ter uma noção disso, só essas empresas, Concremate, Concrejato, Concre alguma coisa, só esse grupo de empresas tinham 76 contratos firmados com a Prefeitura, totalizando 425 milhões de reais, dos quais 20 não foram licitados, no valor de quase 124 milhões, ou seja, 29% deles não foram licitados. Esses são dados que nós não podemos atribuí-los em momento algum. Não foi Iemanjá que pegou a água, jogou na ponte, na ciclovia para cair e foi atingir o prefeito Eduardo Paes. Não foi Iemanjá. Não foram os orixás, não foram entidades extraterrenas que fizeram isso. Quem contratou sem licitação não foi nenhum ser extraterreno. Quem contratou sem licitação foi exatamente uma postura do governo municipal e que é preciso agora que seja melhor avaliado. Estamos, inclusive, eu tenho muito pouco apreço hoje aos mecanismos que nós temos aqui, por exemplo, requerimento de informações já praticamente desistir. Esses aí realmente são 534 requerimentos que nós estamos aguardando, não só do nosso gabinete, mas de outros gabinetes, a resposta vem cifrada, a resposta vem como veio quando pedimos ao Rio Saúde, era um conjunto de 1 a 150 folhas, que não tinham as folhas de 26 a 34 não tinha folha, de 42 a 53 não tinha folha, eles tiravam isso. E eu lamento profundamente isso, e acho que o outro caminho que nós temos hoje, para avaliar essa questão dos contratos, primeiro vamos esperar, mesmo eu muitas vezes não tendo essa esperança, mas eu ainda vou acreditar que possamos nessa CPI ter alguma informação sobre os contratos e vamos pedir realmente ao Tribunal de Contas, mais uma vez, que avalie. Eu não posso acreditar que a Secretaria de Saúde abriu mão dos processos licitatórios de vez. E isso realmente vamos procurar o Tribunal de Contas para ter mais uma vez o auxílio dos seus técnicos.